paz do Senhor, família do Ministério Restaurar. Já começamos mais um mês e daqui a alguns domingos será a ceia do Senhor. E você sabe o porquê que na nossa celebração da ceia a gente usa o pão asmo ou o pão sem fermento? Nesse vídeo eu estarei ensinando os irmãos que cada um possa fazer o seu pão para poder cear as suas casas. Esse momento de pandemia, você e eu, toda a nossa família ainda está em comunhão uns com os outros e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o pão asmo, nós não usamos ele na nossa celebração à toa. Ele tem um significado. E você sabe qual é? Você sabe quando apareceu a primeira vez o pão asmo na Bíblia? Ele apareceu em Gênesis capítulo 19, quando os anjos do Senhor, aqueles dois homens, foram até a casa de Ló para tirar ele e a sua família de lá. E Ló, ao recebê-los, ele recebeu eles com banquete. E nesse banquete, uma das coisas que estava no banquete era o pão asmo. E essa foi a primeira vez que apareceu a citação do pão, desse pão na Bíblia. E logo depois, em Êxodo, Êxodo capítulo 12, versículo 8, aparece também. Foi na época do êxodo dos israelitas do Egito que o pão asmo ele passou a ter um significado especial. O próprio Deus ordenou a Moisés que o pão asmo fosse um dos elementos da refeição pascal, junto com o cordeiro assado e com as ervas amargas. Está escrito como fala em Êxodo capítulo 12, versículo 8. Assim o pão asmo ele se tornou um símbolo que recordava os hebreus na pressa de sair do Egito, das terras egípcias. Por isso que o livro de Deuteronômio chama o pão asmo de pão da aflição. Os estudiosos também falam que outro nome dado ao pão asmo é pão da aflição, justamente para lembrar o povo hebreu do momento que eles passavam no Egito e da pressa que eles tinham de sair de lá. Seja como for, o fato do próprio fermento que não tem, você sabe que a gente faz o pão sem fermento, seja como for, o fato do próprio fermento passou a ser usado como símbolo representativo de corrupção na maioria das passagens bíblicas em que ele era mencionado. A ideia de decomposição presente no processo de levedura naquele contexto era vista como algo imundo na lei mosaica. Por isso que o nosso pão não tem fermento. O pão asmo ele não deveria ser comido apenas numa refeição pascal, mas também deveria ser consumido durante 7 dias seguidos, na chamada festa dos pães asmos. Isso vai estar escrito em Êxodo 23, capítulo 15. Durante 7 dias que seguiam a Páscoa, ninguém poderia comer qualquer coisa levedada, seja o pão, seja o vinho, ainda de acordo com o conceito representativo do pão asmo como símbolo de pureza, pureza sem mistura do fermento do pecado, os pães e bolos asmos eram usados em certas ofertas oferecidas ao Senhor. Jamais uma oferta queimada poderia conter levedura. Isso você vai encontrar em Levítico 2:4, 6:16 e 7:12. Mas nas ofertas praticadas, por exemplo, poderia haver pão
não poderia haver pão levedado. Você entendeu o porquê? Não é só uma coisa assim do Ministério Restaurar. Tudo dentro da nossa ceia, ela tem um propósito, ela tem um significado. E no Novo Testamento traz referências aos pães asmos, sempre em conexão com a Páscoa, com os 7 dias de celebração, onde somente esse tipo de pão poderia ser consumido pelos israelitas. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus Cristo durante a celebração da Páscoa. Então, naquela ocasião, obviamente, foi usado por ele o pão asmo. Isso tem feito com que muitas comunidades cristãs prefiram também usar o pão asmo na sua ceia, e isso é um exemplo do nosso ministério. Então, o símbolo de corrupção, o símbolo de impureza, o símbolo de podridão que o fermento ele tem no Velho Testamento, toda a simbologia é o que o nosso ministério retira da nossa celebração de ceia. O pão asmo, ele significa pureza, significa separação. Separação com tudo que é impuro, tudo que é corrupto, tudo que não presta. Esse é o significado de eu e você, na nossa celebração, usarmos o pão asmo. E agora eu vou mostrar aos irmãos como nós preparamos esse pão. Eu vou pedir, deve aparecer em algum lugar aqui que o departamento de audiovisual deve colocar aqui os ingredientes, e você junto comigo estará aprendendo a fazer para que você possa fazer essa celebração na sua casa. Então, irmão, a paz do Senhor novamente. Pro pão a gente vai precisar de água, azeite, trigo e ervas. Esse medidor aqui tem uma xícara. Eu não vou colocar tudo cheio porque é pouca coisa. Mas você, para não errar, meça uma xícara da sua casa. Uma xícara de trigo, um fio de azeite, um pouco de orégano, ervas finas, qualquer coisa similar a essa que você tiver em casa. E agora, água. Eu recomendo fazer com água gelada. Viu que não tem medida. É só no olho. Você mistura e vai dando o ponto com água. O segredo é amassar bem. Irmão Diego, você coloca sal? Se você quiser colocar uma pitada de sal, você pode colocar. Até porque comida sem sal não é comida. O próprio Cristo falou: vós sois o sal da terra, né? Você pode colocar uma pitada. Eu esqueci do sal, volta aí. Não, volta não. Filha, pega um pouquinho de sal ali pra mim, por favor. Amassa bem. Ó como é que já tá o ponto dela. Mas ela ainda está meio seca ainda. Ó. Ficou nesse ponto. Já saindo do... Colocar agora uma pitada de sal. Ó.
ainda está um pouco desmanchando. Eu vou só colocar um pouquinho de água. E agora já limpou, já tá sem massa já tá sem massa na forma, sempre amassando bem. Quanto mais amassado ficar, quanto mais sovado estiver, melhor fica a massa. Esse é o ponto. Ele tem que ficar bem compacto e tem que estar um pouco grudando na sua mão. Ó, tá grudando um pouquinho na mão. Ó, esse é o ponto. Agora a gente vai pegar qualquer coisa que você tenha para abrir em casa. Você passa na mesa, na tábua de cortar carne que estiver limpinha. Você vai polvilhar com o trigo, vai colocá-lo como se estivesse abrindo uma massa de pizza. Você vai abrir. Você pode usar um rolo, pode usar qualquer coisa, uma tampa. Você apertar a tampa bem, uma tampa de panela pesada, ou até a própria panela, uma panela de pressão pesada para abrir. De um lado. Olha como é que ficou, irmãos. Fica desse jeito. Aí com um cortador, com uma faca, os irmãos podem moldar. Dá pausa aí, por favor. Vamos. Aqui tem um bico de metal. É o que eu uso para poder tirar a forminha. Aí. Irmãos, aqui eu coloquei os pães numa frigideira. Ela é antiaderente, é melhor se não tiver funcionando do mesmo jeito, mas as antiaderentes são melhores. Perceba que eu não liguei, eu botei elas antes de botar no fogo. Porque eu quero aproveitar todo o calor delas, porque elas assam muito rápido, elas podem queimar sem assar. Então em fogo baixo, você vai deixar. Então, irmãos, agora, quando elas estiverem mais ou menos assim, branquinhas e meio torradinhas, você vira, como eu virei aqui agora. Aí você vai deixar ela passando do outro lado. Veja, vai estar assim dos dois lados. Ó. Eu não recomendo fazer isso com as mãos, que vai estar quente. Assim vai ficar o seu pãozinho. Amém? Espero que tenha ficado bem explicadinho para os irmãos, para que possamos, no dia da ceia do Senhor, eu possa estar em comunhão contigo. Amém?